trabalho intitulado Repositório Digital sobre Animais Transgênicos, uma proposta à luz da arquitetura da informação. Esse trabalho, eu sou orientador desse trabalho, né, e o orientador é o professor Marcos Romualdo Costa, que está presente. Desde já, eu agradeço o aceite, né, o convite que eu fiz para os professores da banca, professor Watson, professor Henry, né, e que vão dialogar depois conosco, né, a respeito do trabalho. Então, o exame de defesa ocorre em 3 momentos, né, o primeiro momento é a apresentação da Kaline, que eu pedi para que ela fizesse entre 20 e 30 minutos, né, depois nós vamos para o segundo momento, que é a arguição dos membros da comissão examinadora, da banca examinadora, e, por fim, a avaliação, em que nós deliberaremos o resultado. Então, a Kaline, boa sorte e fique à vontade para começar, tá? Ok, professor, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente a presença de todos vocês aqui. Eu estou um pouco nervosa, mas é uma alegria muito grande. Eu sou servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho no Instituto do Cérebro, e hoje eu exerço a função de secretária executiva do Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. Tenho o professor Fernando Luiz Vecchiato como meu orientador e professor Marcos Romualdo Costa como co-orientador, e professor Marcos também trabalha comigo no Instituto do Cérebro. O meu trabalho se intitula Repositório Digital sobre Animais Transgênicos, uma proposta à luz da arquitetura da informação. A falta de informações em âmbito nacional sobre a disponibilidade de camundongos transgênicos no país dificulta a troca deste valioso recurso entre os pesquisadores. Rosenfeld, Morville e Arango referem que a incapacidade de encontrar uma informação é um dos fatores que mais frustram os usuários, e essa colocação nos remete ao problema inicial dessa pesquisa, que teve sua motivação proveniente da frustração de um neurocientista por não encontrar, no Brasil, em uma só plataforma, dados e informações sobre animais transgênicos. Quando eu participei do processo seletivo, eu entrei com outro projeto. Nessa época, o professor Marcos era o meu chefe, e eu fui informar para ele que eu tinha passado, e ao ouvir isso, ele olhou para mim e disse: eu gostaria de fazer uma proposta para você. Há muito tempo eu acalento a ideia de ter um banco de dados sobre animais transgênicos. Eu gostaria que você visse com o seu futuro orientador se existiria a possibilidade de você mudar o seu projeto. Aí eu olhei para ele e disse: ok, professor, eu vou conversar com o meu futuro orientador. E enquanto eu estou conversando com o professor Marcos, a professora Kesti entra na sala, ela é a diretora do Instituto, e em ouvindo a proposta dele, ela falou para mim: olha, se você topar, eu autorizo que você trabalhe só meio período, né? Então já foi um incentivo a mais. Eu fui conversar com o professor Vecchiato e nós aceitamos esse desafio. Porque, assim, hoje no Brasil não existe essa plataforma, e se ela existisse, seria um grande ganho para todos os pesquisadores, neurocientistas no Brasil que trabalham com animais transgênicos e principalmente camundongos. Porque hoje, em sua totalidade, a maioria dos animais transgênicos são importados do exterior. Eles são produzidos em grandes laboratórios que existem nos Estados Unidos e na Europa. Então, para trazê-los para o Brasil, demanda um alto custo financeiro, o processo de compra é bastante demorado, além de todo o trâmite burocrático que existe, porque é necessário obter licenças fitossanitárias e alfandegárias. Até então, nós estávamos, eu e o professor Vecchiato, trabalhando com a questão de um banco de dados. Na qualificação, a nossa percepção mudou. A banca, formada pelos professores Watson e Henry, apontaram que o banco de dados ele estaria dentro de algo muito maior, que seria um repositório digital sobre animais transgênicos. E isso mudou toda a perspectiva que nós tínhamos até então. Então, eu tive que redirecionar todo o meu trabalho agora para a questão do repositório digital. Então, essa gerou a questão, o problema dessa pesquisa, que é: quais seriam, então, as diretrizes necessárias para a criação de um repositório digital sobre animais transgênicos?
Estabelecemos como objetivo geral estabelecer diretrizes para a criação de um repositório digital sobre animais transgênicos, tendo como base os métodos e as técnicas da arquitetura da informação. Como objetivos específicos, estabelecemos 4. Primeiro, identificar dados sobre os animais transgênicos que subsidiarão a criação de um repositório digital para essa pesquisa. 2. Identificar os programas de pós-graduação no Brasil, onde pesquisadores utilizam animais transgênicos como um modelo experimental. 3. Compreender a viabilidade de compartilhamento de dados e informações sobre animais transgênicos junto aos coordenadores dos referidos programas de pós-graduação para a criação do repositório. E 4. Identificar subsídios técnicos e organizacionais para a implementação de um repositório digital sobre animais transgênicos. O nosso programa, ele pede que a gente tenha 4 justificativas. Então, a primeira é a institucional, onde esta pesquisa poderá contribuir para que a troca de informações e de animais seja mais ágil, eis que também poderá proporcionar o armazenamento de informações sobre os roedores, cuja visualização e disseminação da informação nele contida para o público-alvo poderá ser feito com muito mais celeridade. A justificativa acadêmico-científica é que vai ser um ganho significativo para a comunidade científica, pois permitirá, em um único repositório, reunir dados e publicações que potencializarão a agilidade dos experimentos, além de proporcionar à gestão da informação e à arquitetura da informação a visibilidade pelos meios que estão sendo empregados para transmitir a informação. A justificativa social, a contribuição que esses animais têm proporcionado para vários estudos gera a possibilidade de proporcionar melhorias relevantes para a saúde dos seres humanos. E a justificativa pessoal é diante da conjuntura reconhecidamente adversa do país, com relação ao baixo investimento em pesquisas científicas, buscar soluções que possam contribuir para mapear animais que, por suas características, permitem a avaliação de hipóteses antes impossíveis de serem consideradas, é extremamente gratificante para essa pesquisadora. Então, a temática que subsidiou, né, todo o nosso estudo, ele passa pela gestão da informação, sistema de informação, repositório digital, arquitetura da informação e animais transgênicos. Eu achei interessante essa figura que eu escolhi, porque praticamente ela revela, assim, uma planta baixa de um projeto de arquitetura. E aí está o nosso ratinho em busca do seu queijo. Com relação ao referencial teórico, nós trabalhamos, como eu já falei, vários autores e vários temas. Eu não vou me deter neles, porque o tempo não permite, mas um dos mais que eu posso citar, que foram bastante importantes, é a gestão da informação e a questão da arquitetura da informação, que Rosenfeld, Morville e Arango são os principais autores. Eles criaram instruções para organizar um espaço onde eles tentam simplificar as complexidades à medida que ele vai ordenando os dados e informação para que os usuários e clientes, ao entrar em um repositório, eles possam ter aquela informação que eles estão buscando de forma eficiente e eficaz. Rosenfeld, Morville e Arango, eles criaram um fiel diagrama de 3 círculos, formado pelo contexto, pelo conteúdo e pelos usuários. Então, assim, isso é que embasa a proposta deles de arquitetura da informação, cujo objetivo é auxiliar a moldar uma abordagem equilibrada da pesquisa, porque a gente precisa entender quem faz parte do contexto, quem faz parte do conteúdo e quem são esses usuários. Então, como contexto para essa pesquisa, nós temos a instituição, o Instituto do Cérebro, a organização como um todo, a UFRN, todas as pesquisas que são realizadas com os animais transgênicos e a tecnologia que vai ser utilizada para criar esse repositório. Com relação aos usuários, nós temos os pesquisadores, os veterinários, os zootecnistas, os alunos e a comunidade em geral que vai ter acesso a esse repositório. E como conteúdo, nós teremos lá os metadados e todo o conteúdo que será inserido e alimentado nele, como, por exemplo, as publicações científicas provenientes desses experimentos. Os procedimentos metodológicos. Essa pesquisa,
para cada objetivo específico, ela tem uma abordagem qualitativa. Para cada objetivo, nós tivemos um sujeito. A técnica de coleta de dados que nós utilizamos foi entrevista semi-estruturada, pesquisa documental e questionário. Analisamos ela baseado nas etapas de pesquisa de Rosenfeld, Morville e Arango, que é contexto, conteúdo e usuário, e para análise dos dados, usamos a análise qualitativa. Com relação aos resultados. O primeiro objetivo específico, identificação de dados sobre animais transgênicos, que serão pertinentes para a criação do repositório digital, nós fizemos uma entrevista semi-estruturada com o professor Marcos, que é o co-orientador deste trabalho, para a gente obter as primeiras informações. Identificamos, então, ao conversarmos com ele, identificamos que a área do conhecimento que agrega o maior número de programas de pós-graduação, onde pesquisadores utilizam animais transgênicos como modelo experimental, é a área das Ciências Biológicas 2, que foram localizados no site da plataforma Sucupira CAPES. Identificamos que os dados dos roedores transgênicos que serão pertinentes para essa pesquisa, neste momento, são informação geográfica, nomenclatura oficial / taxonomia para transgênicos e referência dos trabalhos publicados. E identificamos também que o repositório digital terá uma interface similar à utilizada pelo site da European Conditional Mouse Mutagenesis Program. Essa aqui foi a interface sugerida pelo professor Marcos quando a gente iniciou essa dissertação. Como objetivo específico 2, identificar os programas de pós-graduação no Brasil, onde pesquisadores utilizam animais transgênicos como modelo experimental, neste caso, foi considerado o mapeamento das pessoas institucionais que trabalham com organismos geneticamente modificados, o qual foi feito na plataforma Sucupira no site da CAPES, através de pesquisa documental. Então, nesse mapeamento, nós chegamos ao número de 66 universidades, que totalizam 71 programas, assim representado no próximo slide. Isso aqui é só a interface de como é que a gente conseguiu localizar esses programas que trabalham com animais geneticamente modificados. Com relação ao objetivo 3, compreender a viabilidade de compartilhamento de dados e informações sobre animais transgênicos junto aos coordenadores dos referidos programas de pós-graduação, nós enviamos para esses 71 programas um questionário, nós enviamos eles por e-mail. E a primeira pergunta que a gente fez foi se seria promissor para a comunidade científica brasileira a criação de um repositório digital sobre animais transgênicos. E ficamos, assim, felizes, porque no conjunto dos depoimentos, as respostas expressavam, sim, por unanimidade, que eles informam que sim, que será promissor para a comunidade científica a criação de um repositório digital. Então, eu pensei duas respostas que eles disseram. A criação de um repositório digital sobre animais transgênicos brasileiros vai permitir uma maior agilidade em conformidade com os comitês de ética na obtenção dos mesmos, e com isso um maior avanço nas pesquisas científicas, a importância e avanço que o uso dos animais transgênicos proporciona. O outro falou assim: o repositório possibilitará reduzir custos de importação de animais transgênicos, aumentar a qualidade, possibilitando troca de matrizes entre instituições e melhorar a tecnologia por meio do compartilhamento metodológico sobre linhagens. E depois nós perguntamos se eles disponibilizariam os dados dos animais transgênicos, e a resposta continuou sendo positiva, e eu também novamente pensei algumas delas. Já cedi animais para vários pesquisadores, não há problema algum para eu colocar os dados em um repositório digital. Sim, pois é uma iniciativa importante que beneficiará o avanço científico no Brasil. Sim, porque a importação de animais transgênicos é um processo custoso, financeira e temporalmente. Logo, poder compartilhar com outros colegas brasileiros este importante recurso é de extrema importância. A próxima pergunta: qual instituição, departamento, laboratório os animais se encontram? Nós verificamos da resposta, infelizmente nós não tivemos as respostas todas que gostaríamos, então 3 universidades responderam, apesar de eu ter enviado o e-mail para 71 programas por 3 vezes, mas respondeu a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Minas Gerais,
e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que nos leva a corroborar com Souza, que diz o seguinte, que as universidades, independente de onde se situam, eu achei interessante porque foi uma da região Nordeste, uma da região Sudeste, outra da região Sul, são fontes propulsoras da investigação científica e da cooperação acadêmica, né? O que nos leva a inferir que não existe um limite geográfico para se trabalhar com animais transgênicos. Então, quem são os pesquisadores veterinários, bioteristas responsáveis por esses animais? Então, são profissionais que têm nível superior, porque, assim, é necessário ter conhecimentos científicos no trato para com esses animais, devido às especificidades das atividades que são desenvolvidas com os mesmos, pois, segundo Silva e Espírito Santo, a criação e o manejo desses animais são fatores importantes, pois tem influência direta nos resultados das pesquisas biomédicas. Então, nós perguntamos qual o e-mail, contato, telefone, endereço para solicitação, e aí todos eles disponibilizaram o endereço, o telefone para contato e e-mail. Perguntamos também se existiria necessidade de material transfer agreement. Então, existe uma lei que dispõe sobre esse termo de transferência de material. A Lei 13.125 de 2015 dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos ao acesso ao patrimônio genético do país. Então, a mesma foi criada para controlar o intercâmbio não comercial de material biológico em condição in situ no território nacional. Então, esse é o termo de transferência de material, que nada mais é do que um acordo bilateral entre os interessados, né? Este pode conter cláusulas com relação à propriedade intelectual, com relação ao escopo de uso do material ou com relação a resultados e publicações. Isso aqui é a continuidade do termo. E perguntamos também qual era o nome da linhagem que está disponível na instituição. Então, a nomenclatura e taxonomia utilizada para designar animais transgênicos é muito específica. Ela se fundamenta em códigos que foram estabelecidos em 1964 por um Comitê Internacional de Animais de Laboratório. O seu caráter é universal e seu objetivo é proporcionar aos cientistas de todo o mundo organizar o estudo dos seres vivos. Então, eles que estão muito familiarizados com essa linguagem, porque já existe um código, é que conseguem identificar quais são as linhagens de animais através dessa nomenclatura e taxonomia. Referência aos trabalhos publicados. Brofman informa que as publicações científicas, elas têm o objetivo de divulgar a pesquisa para a comunidade, de forma que permita que outros possam utilizá-las e avaliá-las sobre outras visões. E que, tão importante quanto incentivar a produção científica e tecnológica, é divulgar o resultado dessas pesquisas, além de aplicá-los de forma que resulte em melhoria na qualidade de vida para a sociedade. E aí eu tive uma curiosidade de saber por que a linguagem franca da ciência era o inglês. Então, eu tive acesso a um material que disse que antes, muito tempo atrás, a língua oficial era o latim, mas que devido à tomada de territórios, né, vamos assim dizer, a língua ficou sendo anglo-saxônica, né? Então, Foratini registra aqui, em se tratando da população constituída pelos pesquisadores científicos, atualmente verifica-se a tendência de aceitar tacitamente o idioma inglês como a língua franca da ciência. Com isso, pretende-se abolir as barreiras que pretensamente obstaculariam a comunicação entre eles, mesmo no âmbito global do conhecimento. Aí, na minha qualificação, o professor Henry levantou uma questão. Será que só seriam só esses dados? Será que não teria outros dados que seriam relevantes? Então, nós fizemos essa pergunta no questionário que enviamos, e eles informaram que também poderia ser um dado chamado genotipagem e dados de manutenção, que aí é uma coisa assim, muito específica que tem a ver com o DNA dos ratos. O objetivo específico, identificar subsídios técnicos e organizacionais para a implementação de um repositório digital sobre animais transgênicos. Nós fizemos também uma entrevista semi-estruturada com a equipe de TI do Instituto do Cérebro, e aqui eu agradeço ao Jaime, que ele me deu esse suporte, e agradeço também ao Arthur, que não é do Instituto do Cérebro, mas nos deram uma dica com relação à montagem do wireframe, né? Que seria praticamente a planta baixa do que seria o possível repositório. Professor Marcos não está do jeito que o senhor imaginou por enquanto,
mas esse aqui eu consegui fazer. Eu achei muito interessante a criação. Achei assim, nós utilizamos um programa chamado Mockflow, em que a gente vai colocando o título, vai colocando as imagens, vai colocando textos, e aí já deu para mim ter uma noção de como é que seria, como é que ficaria esse repositório, no qual eu apresento ele aqui agora. Então, assim, essa aqui é a parte organizada, né, do repositório, onde eu pude inserir figuras, o logotipo da UFRN, pude inserir textos, já coloquei algumas categorias, que seria a informação geográfica, nomenclatura oficial / taxonomia, publicações, já coloquei outros dados, já coloquei os tipos de os laboratórios que trabalham com animais transgênicos, que é o Jackson, o Europe, coloquei o Instituto do Cérebro, e aí também já fui montando assim qual seria o site, o e-mail, o Instagram e o endereço para a nossa localização. Por último, aqui a nossa proposta de intervenção, que nós vamos entregar para o arquiteto da informação, que essa aqui são as diretrizes para a criação do repositório digital. Então, o primeiro passo seria instalar o software do DSpace. O segundo passo, customizar o repositório com interface similar ao ambiente informacional da Elcom. Isso depois eu vou discutir com o professor Marcos. E aí vai ser, o arquiteto ele vai incluir os metadados, que foi todo o material que a gente colheu. Assim, só a título de registro, Jaime, que trabalha no Instituto do Cérebro, ele já fez a instalação do DSpace. Esta pesquisadora aqui já tem acesso. Foi feito numa plataforma que o Instituto do Cérebro já usa, então eu já tenho login e senha para acessar. E depois que terminar a pesquisa, né, nós vamos fazer a customização. Considerações finais. Minayo revela que toda pesquisa é um processo de trabalho em espiral que começa com uma pergunta e termina com a resposta ao produto. Desse modo, podemos inferir que conseguimos responder a todos os objetivos propostos e que a arquitetura da informação de Rosenfeld, Morville e Arango consegue, com seu aporte teórico, estabelecer as diretrizes para a criação de um repositório digital sobre animais transgênicos. Os resultados da pesquisa foram promissores e subsidiarão o planejamento das ações para a implementação do repositório, pois nos permitiu identificar as diretrizes concernentes ao contexto organizacional, ao conteúdo informacional e aos usuários. E muito obrigada. Terminou.